Vamos dar sequência ao estudo das posições relativas entre duas circunferências. Temos aqui o seguinte exemplo. Identifique a posição entre as circunferências 1 e 2 nos seguintes casos. Vamos para o item C e depois seguido o item D. Procedimento o mesmo em relação aos itens anteriores. Onde eu tenho aqui uma equação reduzida, vamos chamar de equação 1. Nessa equação 1, quem será o centro dessa circunferência? Se está mais, menos. Aqui observe que o y está elevado ao quadrado, não vem nenhum valor aqui na sequência dele. Assim, nesse caso, 0. Está mais, menos. Se não tem, 0. Quem é o raio R1? Aqui é a circunferência 1. O raio R1, você vai extrair a raiz quadrada desse número. A raiz quadrada de 1 é igual a 1. Em relação à circunferência 2, o mesmo procedimento. Vamos conferir aqui quem é o centro dessa equação. Se está menos, mais. Esse outro aqui, observe que não tem nenhum elemento na sequência, está y elevado ao quadrado, você vai colocar que é 0. E para achar o R2, você vai extrair a raiz quadrada desse número, que é 9. Raiz de 9, 3. Assim aqui eu tenho já as coordenadas do centro de 1 e do 2, R1 e R2. Para que eu possa comparar esse R1 e R2 em relação à distância entre os centros, eu tenho que calcular a distância D. Essa distância D será igual a raiz quadrada de quem? Da variação de x menos a variação de y. Assim eu vou ficar com menos 1, que é o primeiro valor de x, que aqui é y. O outro é x e é y. Assim é x com x, y com y. Menos 1. Agora com esse outro aqui, como aqui tem menos da fórmula, aí vai ficar menos 1 daqui com 1 daqui, elevado ao quadrado. E o outro 0, menos da fórmula, e o outro elemento 0, elevado ao quadrado. Assim aqui o resultado, a distância D será igual. Sinais iguais, você soma e repete. Vai dar menos 2 elevado ao quadrado e aqui elimina, vai dar igual a 0. Resultado da raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Pronto, assim que é a distância entre o centro 1 e o centro 2. A distância é igual a 2. Sendo assim, o que é que eu posso? Dando sequência aqui, o que é que você tem? Nesse item aqui, nesse caso, eu tenho que D é igual ao módulo de R1 menos R2, pois 2 será igual ao módulo de 1 menos 3. Portanto, as circunferências são tangentes internamente. Assim, para isso você vai verificar se a distância D deu igual a 2 e a diferença entre R1 e R2, o módulo deu o mesmo valor, assim elas, portanto, as circunferências são tangentes, mas são tangentes o que? Internamente. Dando sequência agora no item D, vamos fazer o mesmo procedimento. Quem corresponde ao centro? Se está menos, mais. Se está menos, mais. Quem é R1? Você vai extrair a raiz quadrada desse termo aqui. Raiz quadrada de 9, que é igual a 3. O outro, em relação ao outro, quem é o centro? 2. Se está menos, mais. Se está menos, mais. Quem é R2? Raiz quadrada de 16, que é igual a 4.
Assim, aqui na questão, eu já sei as coordenadas do centro da equação 1, da equação 2, raio 1, raio 2. Mas falta comparar com a distância D. D será igual a raiz quadrada de quem? Da variação de x, que será quem? Quem é x aqui? 5. Quem é outro x? 5. 5 menos 5 elevado ao quadrado. Mais o outro. Quem é a variação de y? Você tem 2 menos, que é da fórmula, o outro 2 elevado ao quadrado. Assim, D vai ser igual a raiz quadrada, fazendo a diferença, dá 0 ao quadrado. Fazendo a diferença, 0 ao quadrado. Assim, o resultado vai ser raiz quadrada de 0, que é igual a 0. Nessa questão aqui, você tem que o D deu igual a 0. Quando é que esse D dá igual a 0? Nesse caso, D que é igual a 0, portanto, a circunferência 1 é interna e concêntrica em relação à circunferência 2. Assim, sempre que o valor de D corresponder à distância do centro 1 em relação ao centro 2 der igual a 0, você vai colocar que as circunferências vão ser entre si o quê? Interna. Mas elas podem ser concêntrica ou não concêntrica. Mas se D der igual a 0, ela será concêntrica. Agora, se tiver no intervalo entre 0 e o módulo da diferença dos raios, aí ela será interna, não concêntrica. Basta dar uma olhada nos vídeos anteriores que você vê essa diferença em relação a ela ser interna concêntrica e ela interna não concêntrica. Dando sequência aqui, temos em relação ao item C, vamos fazer o mesmo critério. Aonde eu tenho aqui o centro 1, que vai ser formado se está menos, mais. Se está mais, menos. Assim, aqui são as coordenadas do centro. Aqui é o x e aqui é o y do centro. E o raio R1 vai ser igual a raiz de 25, que é igual a 5. E em relação a 2, mesmo critério. Eu tenho quem é o centro? 2. Está menos, mais. Está mais, menos. Aqui são as coordenadas do centro, x e y. E em relação ao R2, você extrai a raiz desse número. Raiz de 9, que é igual a 3. Assim aqui, fechando, você tem a seguinte informação. Aonde eu tenho quem é o centro 1, 2 e menos 1, raio 5, centro 2, 3 menos 1 e raio 3. E para calcular a distância, você vai usar raiz quadrada e vamos fazer a diferença entre os valores de x, vai ser aqui, ó, 2 menos o outro valor 3 ao quadrado. O outro vai ser aqui menos 1, que é y, menos da fórmula, e o outro menos 1. Agora, como tem menos com menos, aí você bota mais. Não esquecer. Elevado ao quadrado. Pronto, assim aqui você tem quem é o centro. O centro é formado por 2 e menos 1. O outro centro, 3 e menos 2. Vamos conferir aqui. Assim aqui vai ficar 2 com menos 3. O outro, menos 1 com menos, aí menos com menos mais, aí 2. Resultado, a distância D será igual a raiz quadrada, subtrai, dá menos 1 ao quadrado. Sinais diferentes, subtrai, dá o saldo maior, vai dar 1 elevado ao quadrado. Resultado, vai dar raiz quadrada de 1 com mais 1, que é igual a raiz de 2, que é aproximadamente 1,4. Portanto, agora eu posso fazer o seguinte.
Nesse caso, observe que aqui 0 em relação a D. D, que é a distância, D, vai ser um número que é maior do que 0, mas é menor do que o módulo de R2 menos R1, pois 0 é maior. R2, raiz quadrada de 2, que é 1,4, é maior do que 0 e é menor do que o módulo de 5 menos 3. Portanto, a circunferência 2 é interna, não concêntrica a circunferência 1. Porque se está nesse intervalo, na distância D, que é raiz de 2, que é 1,4, é maior do que 0 e é menor que o módulo da diferença dos raios, porque aqui você vai, quando subtrai, você vai dar o valor de 2. E aqui raiz de 2 é 1,4. Assim é maior que 0 e é menor que esse módulo, que corresponde a 2. Porque 5 menos 3, 2. Quando acontece esse caso, que D está nesse intervalo, as circunferências elas são internas, mas elas não têm o mesmo centro. Elas são chamadas de concêntricas. Agora, quando D dá igual a 0, elas têm o mesmo centro, elas são internas e são concêntricas. Assim, basta fazer a leitura dos conceitos relacionando a distância D em relação ao raio 1 e o raio 2. E aplicando esses critérios da parte algébrica, você consegue realmente identificar a posição relativa entre as circunferências. Um bom estudo.